dia! Nossa aula de hoje será sobre a anatomia óssea da cabeça. A cabeça, ela é dividida em partes. A gente estuda os ossos da calota craniana, os ossos da base craniana e a víscera crânio, que é correspondente a todos os ossos da face, incluindo a mandíbula, ok? A calota craniana, ela é formada por 1, 2, 3, 4 ossos, tá? Sendo 2 pares e 2 ímpares. O osso frontal, o osso parietal direito, parietal esquerdo e o osso occipital. Ao lado, na lateral direita e esquerda, temos uma pequena formação do osso temporal, na cor roxa, certo? A base do crânio, ela tem 2 vistas. A vista superior, ou seja, de cima para baixo, e a vista inferior, de baixo para cima. Superior e inferior. Os ossos da base do crânio, eles são os mesmos que existem na calota craniana, mas 2 ossos distintos, que temos o osso frontal, na cor verde, o osso esfenoide, na cor amarelo claro, o osso temporal, na cor roxa, o osso parietal, na cor amarela mais escura, e o osso occipital, na cor laranja, certo? Observamos também que na calota craniana não existe depressão no formato bocelar, né? Em formatos de bolas. O que vai acontecer é uma depressão única, porque aqui dentro vai estar protegendo o cérebro, tá? O encéfalo. Na calota craniana, observamos deformações. Essas deformações, vistas de cima, não por dentro, por fora, são chamadas de suturas. Essas suturas são decorrentes a um processo que chamamos de sinostose, que é o processo de soldura dos ossos, que acontece quando chegamos aos 24 meses de idade, 2 anos em média, podendo se prorrogar até no máximo 5, 7 anos de idade de uma criança. Então o recém-nascido, ele não tem a cabecinha fechadinha, como a gente está vendo aqui no crânio de um adulto. Ele tem aberturas. Essas aberturas são chamadas de fontanelas. Essas fontanelas são localizadas na calota craniana e que vão servir para o crescimento acelerado do osso. Por que isso acontece? Isso se dá porque é justamente na fase de recém-nascido, aos 2 anos de idade, que os nossos ossos mais crescem e o mais rápido possível. Por isso que é uma fase que a criança fica um pouquinho enjoadinha, chora demais, tá? Porque os ossos, eles estão em modificação acelerada. E isso torna a região mais sensibilizada por conta desses processos de juntura dos ossos. Quando nascemos, temos uma quantidade. Quando crescemos, essa quantidade diminui por conta do processo de sinostose, junta dos ossos, tá? Essas marcas ficam em formato de costura por haver pressão. Após se ossificar, o crânio, ele não deixa de crescer, ele continua crescendo. E aí um osso, ele passa por cima do outro, havendo assim essa marca de costura, como se estivesse pressionando um osso com o outro. Observem. Isso em toda a extensão da calota craniana, tá? Nos ossos também da base da face, a gente também observa que houve essas junções, essas suturas. Só que a gente vai estudar apenas a da calota craniana, tá bom? Antes, aqui, quando você era recém-nascido, existia uma abertura que a gente chama de fontanela anterior. Hoje, a gente só vê um ponto de conexão entre essa sutura e essa sutura aqui. Aqui a gente chama de bregma, tá? É a bregma. Essa sutura que acompanha a bregma no sentido coronal
é chamado de sutura coronal, tá? Aqui, ó. A sutura coronal, ela fica entre o osso occipital, ou frontal, frontal e os ossos parietais, direito e esquerdo. Osso frontal, osso parietal direito e esquerdo. Mais em cima, a gente tem uma sutura com a deformidade maior, porque esses dois ossos parietais, eles pressionam com mais força, tá? Essa sutura aqui, ela fica no plano médio sagital. Então, não teria outro nome a não ser chamada de sutura sagital, ok? Mais atrás, a gente tem outra fontanela, tá? Que antes aqui era uma abertura, era a fontanela posterior. Hoje, é a junção da sutura sagital com a sutura que envolve todo o osso occipital. O nome desse ponto aqui é lambda, tá? Lambda. A sutura que alonga através e que separa o osso parietal do occipital é chamado de sutura lambidoide. Sutura lambidoide. Então vamos repetir todas as suturas agora. Bregma, sutura coronal, sutura sagital, lambda, sutura lambidoide, ok? Aqui na frente, na base do crânio, vemos aqui a região que antes era a fontanela esfenoidal. Essa região se ossifica e forma o que conhecemos hoje por pitério direito e pitério esquerdo, ok? Aqui atrás, onde é a região mastoide, tá? Existia a fontanela mastoidea. Hoje não tem mais fontanela, então isso aqui vira outro ponto. Se aqui é pitério, atrás astério, tá? Pitério, astério, direito e esquerdo. Você vai ter tanto de um lado quanto de outro, tá? Isso aqui foi os estudos que tivemos sobre a calota craniana. Voltando à base, temos também deformações. No osso frontal, por exemplo, nós temos afundamentos, depressões ósseas, no qual chamamos de fossa. Essa fossa que está na face anterior do nosso crânio, chamamos de fossa anterior. O osso temporal, esse roxinho, ele tem também uma depressão, um afundamento, também é uma fossa. Ele está no meio do crânio, então é chamado de fossa média. No osso occipital, você também percebe duas depressões. São duas fossas. São as fossas posteriores, ok? O osso esfenoide, ele tem o formato de um morcego. O etmoide lembra um coração, tá? O osso esfenoide, ele compromete só metade da fossa média. A outra parte, a maior parte da fossa média, é formada pelo osso temporal, tá? Esses forames aqui encontrados no osso esfenoide são os forames responsáveis pela conexão do cérebro com os nervos cranianos. Os nervos cranianos, eles passam por aqui, tá? E aí, vamos repetir só os ossos da face e tudo que aprendemos até agora. Então, temos o osso frontal, os ossos parietais, os ossos temporais, o etmoide, o esfenoide e o osso occipital, ok? Agora, vamos estudar os ossos da face, essa região aqui. A face também conhecida como víscero crânio, tá? Ela é formada por 12 ossos onde são 12 pares
e 2 ímpares, tá? Nós temos aqui os primeiros ossos, são os ossos nasais, esses que estão aqui em branco. Se perceber, olhar o detalhe, existe uma limitação, tá? Que separa esses ossos do outro osso que está ao lado. Então, os ossos nasais são essas duas pontinhas. Você tem o nasal direito e o osso nasal esquerdo. Os outros ossos, eles estão localizados dentro do forame orbital. Aqui, ó, forame orbital. E ele tá bem aqui. É esse verde mais escuro, pequenininho. Onde tem esse buraquinho que a gente chama de ducto lacrimal, tá? Aí vem o nome do osso, osso lacrimal. São os menores ossos da face. Juntos, eles só dão um lado do osso nasal, tá? Você tem ele do lado direito e ele do lado esquerdo. Esse verde escuro, tá? Temos também os ossos aqui, ó, no formato de uma seta, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo da face. Esse osso aqui, ele forma a maçã da sua bochecha. Ele se articula com o osso frontal, com o osso temporal, com o esfenoide, tá? E com o osso maxilar da sua parte, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Esse osso aqui é o zigomático, ou também conhecido como osso malar, tá? O osso que vemos aqui maior, na cor goiaba, é o osso maxilar, ou ossos maxilares. Por quê? Temos o osso maxilar direito e o osso maxilar esquerdo. Então, ele também é um osso par, tá? Esse osso, ele é muito importante para a nossa anatomia, pois ele compreende a arcada dentária superior, onde os dentes superiores ficam anexos a ela. Também forma o céu da boca, bem aqui atrás, ó, tá vendo? É o maior osso par da face, osso par da face, ou seja, é o maior osso que existe do lado direito e do lado esquerdo da face, tá certo? Esse osso aqui, esses ossos, eles se articulam com todos os ossos da face, menos a mandíbula. A mandíbula, que é esse osso aqui, ele é ímpar, é o maior osso da face em relação a tudo, par e ímpar. Ele só se articula com o osso temporal. Ele forma a arcada dentária inferior e é o único osso móvel da face, tá? Da cabeça inteira, é o único que se movimenta. Esse osso, ele é bastante resistente e ele forma a articulação direta com o osso temporal, a tão conhecida ATM, a articulação que permite você abrir, fechar e mastigar a boca, tá? Esse osso que a gente vai falar agora, ele fica localizado internamente no nariz, na cavidade nasal, tá? Esse azulzinho aqui, mais escuro que o zigomático. São as conchas nasais inferiores, tá? Eles têm o formato de uma concha. Estão vendo aqui? Aqui dentro, azul mais escuro, isso. E essa concha aqui, nasal inferior, ela também é acompanhada por uma média e por uma superior. Só que essas duas, a média e a superior, elas são feitas de cartilagem e não são incluídas na contagem dos ossos do nosso corpo humano, tá? Esse osso vermelho escuro que vocês veem aqui por dentro, ainda é o osso etimoide, que é localizado no crânio, tá certo? Aqui, ó. Você consegue ver ele também através dos olhos e através do nariz, tá? Virando a base do crânio no sentido inferior, nós observamos a seguinte consequência, tá? Os seguintes ossos. Temos aqui esses ossos mais clarinhos no final do céu da boca, no final do osso maxilar. São os ossos palatinos. Você tem ele do lado direito e ele do lado esquerdo, tá? No meio deles,
você vê um osso laranja mais forte, um laranja mais forte do que o laranja do osso occipital, tá? Esse aqui é o osso vomer, é o osso mais fino da cabeça, tá certo? Ele é bem fininho. Esse osso aqui, ele se articula com os palatinos, estão vendo? Se articula também com o esfenoide, o occipital e o etimoide, lá dentro. Tá vendo o vermelho mais escuro? Você consegue visualizar aqui que o etimoide ele compreende um bom espaço por dentro da cabeça, tá? O esfenoide é esse amarelo aqui. Ele é crânio, ele não é face, mas eles são diretamente interligados com alguns dos ossos da face, tá? E aí, esses são os ossos da face. Vamos repetir? Ossos nasais, ossos zigomáticos, ossos lacrimais, aqui verdinho de um lado, verdinho do outro, os ossos maxilares, os ossos palatinos, o vomer, a mandíbula e a concha nasal inferior, aqui ó, no azulzinho, mais escuro, ok? Vamos lá. Vamos agora ver alguns dos acidentes, tá? Na base do crânio temos um forame, é o maior forame da cabeça, chama-se forame magno, tá? O forame da face, o maior e um dos mais importantes é o forame orbital, ou forame óptico, é onde está localizado o olho do ser humano, tá? Aqui é a cavidade nasal. Todos esses ossos que estão ao redor dessa cavidade, tá certo? São chamados de ossos paranasais, ok? Todas essas deformações no osso maxilar são chamados de processos alveolares. Por que chamados processos alveolares? Porque aqui é onde está a raiz do dente, ou o germe do dente, né, que é a semente do dente, para que ele nasça, ou erupcione, como se preferir, tá? Ele vai nascer. Essa ponta aqui do osso maxilar é chamado de espinha nasal anterior. É um acidente ósseo do osso maxilar, mas que recebe o nome de espinha nasal anterior, tá? Fica acima dos lábios superiores, do lábio superior, e abaixo do nariz. Fica bem na região entre o septo e o lábio, tá? Que aí a gente depois vai ver isso com mais detalhe na próxima aula, tá certo? Essa espinha ela é bem proeminente e você consegue sentir se tocar a ponta do seu nariz embaixo, tá? Logo em cima do seu lábio. O osso mandibular é um osso grande, resistente, como eu já havia falado. E é um osso que ele é um pouquinho complexo. E um dos que a gente mais vai usar na radiologia, tá? Essa região aqui é a região do corpo da mandíbula, tá? Essa região, essa ponta aqui, é chamada de ângulo da mandíbula. E essa região aqui, certo? É o ramo da mandíbula, tá certo? A mandíbula ela não só tem partes, ela também tem pontos, onde o seu queixo, que você conhece, na radiologia, na anatomia, é chamado de mento. Essa parte da frente, aqui, da mandíbula, mento, tá? Aqui a gente tem o processo condilar da mandíbula, ou seja, o côndilo mandibular, é ele que encaixa no osso temporal para formar a ATM, tá certo? O forame mentoniano são esses buraquinhos, tem do lado direito e do lado esquerdo. Esses forames servem para justamente passar por aí, através dentro tem um canal mandibular, por onde vão passar os nervos e os vasos, que vão, né, tornar sensíveis e irrigados, porque os dentes eles não são órgãos, são
não são ossos, são órgãos, desculpa, são órgãos, não são ossos, e eles precisam de suprimento sanguíneo, tá? Então é por aqui que passa as artérias e as veias, né? E também os nervos que vão tornar essa parte sensível, tá? E aí temos também, deixa eu ver, só